lá, boa noite para quem eu não dei boa noite. Vamos iniciar nossa aula aqui. Hoje alguém está subornando a pessoa da secretaria, porque se vocês iam ter uma prova surpresa de novo hoje, só que ela não imprimiu as folhas. E aí como eu não dei a prova de manhã, falei, eu também não vou dar à noite, né? Vou ser justo com vocês, vou fazer igual. Então também não trouxe a provinha surpresa para vocês, que na verdade não é uma prova, é uma revisão para vocês ficarem mais frescos na sua cabeça. Mas a gente vai revisar junto aqui, beleza? Vou colocar umas perguntas, vocês vão respondendo, a gente vai revisando. Da aula passada, vamos lá. Então, sobre a aula passada, vamos ver se você aprendeu. Qual o nome do deserto onde Abraão foi morar, que a gente falou semana passada? Negueb, tá certo. Vamos lá. Qual o nome do rei que reinava em Gerar, rei dos filisteus, que Abraão fez um pacto depois? Isaac fez um pacto também? Que é Abimeleque. Aí tá errado ali. É Abimeleque. Eu copiei da apostila e... Enfim, Abimeleque, tá, gente? Tem um E aqui. Quando Deus falou com esse rei em sonhos, disse que o que aconteceria com esse rei? Não. Que ele morreria. Lembra que aconteceu aquela mesma coisa da esposa se passar pela irmã, e aí Deus apareceu lá para o rei e falou, você vai morrer porque você está com Sara. E aí ele falou, não, mas eu não toquei nela. E aí Abraão foi lá e intercedeu por esse rei, enfim, e aí Deus tirou. Lembra que Deus tinha dado um castigo lá para aquele povo, que todas as mulheres tinham se tornado estéril, e aí pelo clamor de Abraão voltou e acabou, ninguém morreu, ninguém ficou estéril mais, tá? Vamos lá, seguindo. Abraão e todos os nascidos em sua casa, os estrangeiros, foram circuncidados. Ismael, essa aqui é da segunda aula, ó. Ismael foi circuncidado com que idade? 13. E o que tem esse 8 dias aqui? O que significa esse 8 dias? Quem lembra? Isso. Todas as crianças que nascessem deveriam ser circuncidados com 8 dias. Isaac foi com 8 dias já, tá, né? Então, beleza? O que significava isso aqui? Era a marca do povo de Deus na terra, né? Então, a circuncisão seria a marca do povo de Deus. Quando no deserto, Agar se afasta de seu filho para não vê-lo morrer. Qual foi a distância que a Bíblia apresenta dessa uma flecha, que a gente falou que era um tiro de flecha, né? A distância de uma flecha. Que a gente falou que era mais ou menos quanto? Quem lembra? 70 a 100 metros, mais ou menos ali a distância. E a gente falou que ela se afastou, mas não se afastou tanto, né? Ficou meio de olho. O que aconteceu nessa situação? Aí o filho morreu? Não, né? O anjo de Deus apareceu, reafirmou uma promessa sobre a vida de Ismael também, sobre pai de nação. Ismael não morreu. Vamos lá, seguindo. Qual o nome da região, o monte que Abraão levou o seu filho Isaac para oferecer em sacrifício? Não é o Monte Tião, gente? Não. Certeza. Estava aqui Monte Sião. Aí eu mudei, porque senão vocês iam se confundir. Porque é Moriá, mas historicamente, geograficamente, o que é citado um pouquinho para frente como Monte Sião, entende-se que é o mesmo local onde é o Monte Moriá. Então, seria o mesmo monte, tá? Se você vê na Bíblia, então, Moriá, região de Moriá, Monte Sião, é a mesma região, tá? Então, foi a região que Abraão levou Isaac para sacrifício. O que aconteceu lá? Isaac morreu? Deus ressuscitou ele? O que aconteceu? Deus proveu o cordeiro. Lembra que ele tem aquela frase que a gente bateu em cima ali? Iremos fazer o sacrifício e voltaremos. Que ele fala para os seus servos lá. Isso demonstra a fé de Abraão. Isso aí, vocês sabem de mais do que eu. Próxima semana alguém de vocês vai dar aula. Vamos lá. Qual o nome da caverna que Abraão comprou dos hititas juntamente com uma porção de terra para sepultar a sua mulher Sara? Não é a caverna do dragão? Achei que era a caverna do dragão. Nossa, vocês estão tudo na ponta da língua. Quem que foi sepultado aqui nessa caverna? Quem lembra?
Abraão. Ele comprou sem ele saber, ele estava comprando o lugar que ele ia ficar lá. Então ele comprou primeiramente, Sara foi sepultada na caverna de Macpela, que a gente até mostrou lá no mapinha, que tem um monumento, enfim, lá. E de posterior, Abraão é sepultado nesse local também. Isso aí. Já está dando um spoiler lá, né? Lá da última aula. Qual foi o valor pago pela porção de terra e pela caverna comprada por Abraão dos Hititas? Quem lembra? 400 peças de prata. A gente falou que os hititas ofereceram a terra, mas Abraão quis comprar, quis dar valor por aquilo que estava sendo oferecido a ele. Enfim, ele fez questão de pagar 400 peças de prata. Qual o nome da mulher de Isaac? Quem lembra essa? Hã? Rebeca. Faz um ano, assim, só para você ver se o pessoal já fica meio, será que é Raquel? Rebeca, isso aí, Rebeca. Quem lembra lá, quem que foi em busca da Rebeca? Quem lembra? Eliezer, né? Lembra aqui que ele, ou Eliezer, enfim, depende aí da tradução. Lembra que ele fez lá? Ele falou qual que era o sinal que era a mulher certa? Quem lembra? Oferecer água para ele, para os camelos, né? 10 camelos, 800 litros de água por camelo, né? 80 litros de água por camelo. Uma tarefa fácil, né? E aí a Rebeca foi a escolhida. Isaac teve gêmeos, eles foram... Quem foi os gêmeos de Isaac? Esaú e Jacó. E foi aí onde a gente parou na aula passada. A gente acabou pulando uns 2 capítulos ali, mas a gente terminou na história de Esaú e Jacó. Quem é o mais velho aqui, gente? Esaú, na realidade. Esaú, né? Esaú é o mais velho. Então o primogênito de Isaac é Esaú, tá? Então tem que ficar claro na sua mente que por direito o primogênito era Esaú. O pessoal que está chegando, a apostila está ali. Todo mundo pegou a apostila? Não, pode, aqui, ó, tá aqui na frente, tem a apostila. Então vamos revisar, vamos se situar onde a gente parou. Rebeca engravida de Isaac, e aí dá à luz a 2 filhos, que são Esaú e Jacó. Já é profetizado que eles seriam... eles já estavam ali se remexendo muito na barriga, enfim. E aí quem que nasce primeiro? Esaú, né? E um dado importante sobre esse nascimento: Jacó nasce com a mãozinha no calcanhar ali de Esaú. O que significa o nome Jacó? Enganador, trapaceiro. Esse é o significado do nome Jacó. Olha que nome legal. Deixa eu dar para o seu filho. Jacó? Não, né? Não, né? Melhor não, né? Nem Lúcifer, né? Lúcifer é um nome tão bonito, anjo de luz. Não? Melhor não, né? Melhor não. Então vamos lá, vamos seguir. Então, ó, ele recebe o nome de Jacó. Já tem esse peso sobre a vida dele, sobre ser enganador, sobre ser trapaceiro. O que acontece lá num determinado momento? Não sei se a gente chegou a falar isso na aula passada. Jacó tá fazendo... A gente falou? A gente chegou a falar? Falou? Tá fazendo um ensopado lá. Esaú chega de uma caça faminto. E Jacó usa da sua inteligência, usa da sua malícia e oferece a Esaú a troca por um prato de lentilhas, o seu direito a primogênito. O que Esaú faz? Ele aceita, né? A gente falou, acho que foi com essa turma que eu falei, nunca a gente deve tomar uma decisão fora do nosso normal. Foi aqui que eu falei? Fora do nosso comum, com raiva, estressado, cansado, com fome, enfim. E Esaú toma essa decisão. Ele vende o direito de primogenitura a Jacó. Posterior, Isaac vai ordenar a bênção sobre a vida do seu primogênito, a bênção sobre o seu herdeiro. Gente, hoje cedo a gente discutiu um pouco sobre isso.
A bênção era algo muito sério, era algo muito importante, culturalmente falando. Você estava ali como se fosse em nome de Deus, declarando quem seria o seu herdeiro, quem seria o próximo líder, o próximo patriarca nesse caso, passando o direito da liderança da família, passando o direito da liderança espiritual. Então não era apenas um ritual que falava, não é aquele benção pai, Deus te abençoe. Não era isso, era algo muito sério. E essa declaração de bênção, ela era próxima ao fim da vida do pai, né? E quando ele via que já não estava tendo mais força, quando estava prestes a morrer ali, a falecer, ele dava essa bênção, então, a seu filho. Então era algo muito sério. Dado essa bênção, não tinha como retirar essa bênção. Por isso que até quando Esaú chega e fala, pai, não sobrou nada para mim? E ele fala que não, que você seria escravo do seu irmão, uma declaração que é importante, que depois a gente vai falar, seria servo do seu irmão, enfim. E aí, então essa bênção é passada a Jacó. A partir desse momento, o direito, talvez nós estaríamos estudando sobre Esaú, né? Mas, por causa dessa enganação de Jacó, a gente está falando sobre um patriarca Jacó, e a gente vai começar a falar sobre ele agora. Mas a gente vê a redenção e o que Deus faz na vida dele nessa caminhada. Esse Jacó, ele vai ter uma vida restaurada, e o grande ápice disso é quando ele tem a troca de nome de Jacó para Israel, mas ele já teve todo um trabalho de Deus na vida dele, que a gente vai estudar nessa aula. Beleza? Então, a gente parou nessa parte, o objetivo de hoje é a gente pegar ali uma grande parte da vida de Jacó, desde o momento que ele sai fugido da sua casa, que Abraão manda ele de volta lá para... Onde que estavam os parentes de Abraão? Quem lembra a cidade? Harã, isso. Abraão manda Jacó para Harã, e até Rebeca fala, é melhor que esse menino saia daqui para a gente não perder os dois filhos num dia só, que ele está falando sobre Esaú matar Jacó e poder acontecer uma tragédia ali. Então, ele envia Jacó para Harã, e aí a gente começa a história daí, ele sai fugido. Isaac, desculpa. Isaac envia, Abraão já até morreu aí, né? Abraão já morreu, né? Então, não tem como enviar, né? Obrigado. Isaac envia Jacó para Harã. E a partir daí que a gente começa a nossa aula. Então, agora, você vai fazer em dupla ou trio, tá? Junta aí rapidinho, em dupla ou trio. Você vai fazer na sua apostila ali, ó, capítulo 28, 29 e 30. Vai completar esses versículos, tá? Do 28, 29 e 30. Só não pode fazer sozinho, faz em 3, 4 pessoas aí. Cada um lê um versículo e você vai completando aí. Pode virar as cadeiras, tá? Não, tenta sair só do casal, faz o casal e mais alguém, enfim, vamos lá. Vamos mexer, pode ser 3, 4 pessoas. Você vai fazer o capítulo 28, 29 e 30. 7 minutinhos para você fazer esses 3 capítulos. O que você tira de lição? Não pode ninguém fazer sozinho, tá bom? 3 ou 4 pessoas. Se alguém tiver alguma dúvida, pode levantar a mão daí. Vai para a casa de seu avô. Esse é o avô aqui ou o nome do avô? Eu não, deixa eu... Betuel. Pessoal, tem um erro aí na apostila, só falar aqui, ó. Ali no segundo ponto está escrito assim, ó. Esaú fez o mesmo indo procurar por uma esposa na casa do seu tio-avô. Não é tio-avô, é só tio. É só tio, tá? É só tio. Risca o avô aí, por favor. É só tio porque Ismael era irmão de Isaac. No caso, eu acabei de responder para vocês aí, ó.
Se você ficar em dúvida, que às vezes a versão está diferente, deixa em branco e a gente vai fazer junto daí, tá? Ô Pia, os caras foram lá ontem? Comer um açaí ou não? Foi um só. Sério mesmo? Não, mas tava Foi uns amigos do Alex só. Eu divulguei ali, falei que tava. falou. Eu divulguei, falei lá. Não tem como bater com o Chiquinho, né? Mas é que os caras não sabem. É que assim, ó, os caras também deram. Eu divulguei dos dois, eu falei, né? Que o. Que o. Só que eles deram 4 de. Eu falei pra ele, não vou mais dar de 1 quilo, porque 1 quilo me custa caro. R$32,90. 32 é um quilo? A gente vende e custa 28. Não, mas um você cobrou de mim, né? Você falou pra lançar. Você cobrou de mas mim. daí, tipo assim, eu falei pra ela começar a dar copo. Não, mas eu achei que você ia dar copo, cara. Daí, mas aí eu falo. Não, mas aí eu falei na programação, falei de lá, né? Falei que tava na promoção lá e falei que tava na promoção do teu também. Tu já tá jovem? Voltei, mas vamos fazer umas divulgação lá. Não, mas tá tranquilo, a gente nem. Não tem como competir, é diferente, Chiquinho. Não, mas é diferente a pegada também, né? O produto deles é bom, que nem eu falei. A gente foi no Chiquinho experimentar esse mix dele, esse. Pagar 10 anos. 10 anos. Mas, cara, é bom demais. É bom? O produto é tipo, não tem. E é barato. Ele fez 10 pila, né? Era 15, eu acho. 14, ele fez 10, eu falei assim, mas nós somos detalhe. Incentivo os jovens, tipo, não fazer bem certo aqueles negócios do livro. Que o Christian bate em cima, sabe? Faz certinho. O Alex faz certinho, cara. Do Biblião? Não, do livro. Tipo, tem gente que não lê e marca que lê, entendeu? Ah, tá. O Alex, ele é muito Só que o certo. Christian ele bate em todos os negócios. Você não pode mentir, vale por dia. Tá, pode deixar. Sempre de noite, né? Ele lê. Tá levando a sério? Ele Piazão é ponta, né? Ponta firme. não, ele É teu exemplo. Pega o exemplo aqui do. Mas eu tava no lugar hoje todo sábado. Agora sábado eu vou fazer uma promoção com um hambúrguer e uma coca. Tipo, você compra um hambúrguer. Quando não tiver janta, gaúcho. Quando não tiver janta. Sábado que vem não vai ter, entendeu? Aí você manda lá e a gente divulga no grupo, entendeu? Porque daí os caras saem com fome. Sai com fome. Ou faz alguma de combo assim, ó, tipo 3 lanches, bem um preço. Aí junta os amigos, entendeu? Junta os amigos, ó, vem você, mais 2 amigos, 3 lanches, por. A gente vai divulgando aí, na força. Porque é bom você saber onde os caras estão também, né? E lá eles ficam os pais na clínica, vai as amigas da Jenny, os pais vão buscar, Beleza, vamos dar uma força aí, Gaúcho. Até o 30 ali, pessoal, até o 30. É até o 30, tá? Até do lado da genealogia aí. Quem terminou? Levanta a mão. Beleza. Ninguém. Mais um minutinho e a gente termina junto, daí, tá, gente? Eita.
Vamos lá, vamos fazer junto. Vamos lá. Olha aqui, a gente completa junto. Alguém conseguiu terminar quase tudo aí? Vamos lá. Então, reafirmando aqui, ó, Isaac abençoa Jacó e ordena. Então ele ordenou: não se case com uma mulher cananeia. E aí ele manda ele de volta lá para Padã Arã. E ele fala: vá para a casa de Betuel, pai de sua mãe, e case-se com uma das filhas de... Quem lembra desse cara aqui? Vai ser agora, a gente vai falar bastante sobre ele aqui. Ele aparece lá quando Rebeca vem, já fica de olho ali nas joias, né? Então a gente vai aprender um pouquinho mais sobre Labão. E Labão foi um instrumento usado por Deus na vida de Jacó. A gente vai conversar um pouquinho mais pra frente sobre isso, tá? Tá. Irmão é o pai da Rebeca. Labão é irmão de Rebeca, pai de Raquel. E depois Pai de Raquel e pai de Lia, tá? Eu dei uma resumida aqui, mas está escrito aqui, ó: Esaú fez o mesmo, indo procurar por uma esposa na casa do seu tio, Ismael. E aí acontece, aqui tá errado, tá? Esaú fez o mesmo, não é Jacó, tá? Agora que eu percebi ele. Esaú fez o mesmo, tá? Mas Esaú já está escrito no de vocês, não precisa completar, tá? Então, gente, o que acontece aqui também? É interessante a gente frisar isso aqui, ó. Isaac envia Jacó em busca de uma esposa. E Esaú, ele ouve essa conversa. E ele pensa: poxa, meu pai enviou ele em busca de uma esposa, eu também vou em busca de uma esposa. Mas olha onde que ele vai procurar aqui. No povo inimigo do povo de Deus. Então, às vezes, lição para a nossa vida, às vezes a gente quer fazer alguma coisa copiando outra pessoa. Talvez você já deve ter feito alguma coisa assim, viu outra pessoa fazendo, falou: acho que vou fazer igual, vou adorar Deus dessa maneira, vou tentar crescer na vida dessa maneira. E aí você tenta fazer do seu jeito, mas não tão parecido, né? Ele foi buscar uma esposa na sua parentela, e aqui foi buscar nos parentes também, mas os parentes que não devia buscar a esposa, né? Então Esaú vai lá e busca no meio do povo de Ismael. Sonho de Jacó: cansado de viagem, toma para si uma pedra, interessante, né? Uma pedra, faz dela um travesseiro e dorme. Tem um sonho e nele vê uma escada que saía da terra tocando o céu. E lá nesse sonho ele vê uma escada, vê anjos descendo e subindo. E nesse momento, esse é um ponto bem importante dessa história. Nesse momento, a promessa que passou para Abraão, passou para Isaac, chega até Jacó, tá? Então, passou por Abraão, passou para Isaac e está chegando em Jacó. Jacó está pronto para cumprir essa promessa? Não, ele não está pronto. Do mesmo modo que Abraão não estava, que Isaac não estava, que eles foram sendo moldados por Deus. Mas Deus promete ele ser pai de uma grande nação, ele ter uma grande descendência. Então, a promessa não é mais do seu avô, não é mais do seu pai, agora ela se torna uma promessa própria. Deus está prometendo ali: Jacó, você será pai de uma grande nação, você terá grandes descendentes. Então chegou até Jacó. E aquele lugar ele deu o nome de Betel. Acho que ali não está para completar isso, né? Não tem. É que eu dei uma diminuída na apostila para caber ali. E aqui uma coisa que a gente destaca: ele fez um voto e uma promessa pedindo a Deus que o guardasse durante essa viagem. Assim, se acontecesse isso, ele daria o dízimo. Importante. Dízimo era lei? Não, ainda não era lei. Quem lembra onde a gente viu o dízimo aqui na nossa aula já? Na primeira aula. Abraão dá dízimo a Melquisedeque. Então, aqui esse princípio é legal ver, porque esse princípio chegou até Jacó. De alguma forma foi passado pela família e chega até Jacó. Então, coisas boas também são passadas pela família, né? Então, foi que chegou até Jacó e ele promete esse dízimo a Deus. Então, destacando assim nesse capítulo essa promessa de Deus a Jacó sobre essa nação, tá? Seguindo ali.
Aqui o sonho, vamos passar. Jacó encontra-se com Raquel. E aí aquela cena, mulheres, vocês que gostam de filme, de romance, é aquela cena linda que eu fico imaginando os homens aqui. Eu sei que tem alguns homens românticos, mas eu não consigo imaginar. Jacó beijou Raquel e começou a chorar. E aí a Bíblia fala que ele estava chorando bem alto. Alguém quer imitar aí, Jacó? Alguém quer dar um beijo na sua esposa e começou a chorar bem alto? Tinha que ter trazido a Nai para a gente fazer um teatro aqui, né? Chorar bem. Não sei se ela estava com mau hálito, enfim, não sei, né? Mas a Bíblia fala que ele começou a chorar, acho que era de alegria, né? Era de alegria porque a promessa estava sendo cumprida, né? E Raquel, então, é filha de Labão. Vamos entrar nessa história ali. Quem pode continuar lendo para mim o que está na apostila, por favor? Da mesma forma que enganou seu pai e seu irmão foi enganado por seu sogro Labão, que deu primeiramente a sua filha mais velha Lia para casar-se em troca dos 7 anos de trabalho. Jacó volta com seu sogro e oferece mais 7 anos para então casar-se com a mulher dos seus sonhos, Raquel. Isso, beleza. Então assim, ó, é importante aqui, ó. Sonhos, mulher de seus sonhos, Raquel. Importante, princípio lá do Novo Testamento sendo já aplicado aqui. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Ele enganou seu irmão, ele enganou seu pai, e nesse momento ele é enganado por Labão. Ele chega até Labão, apaixonado, chorando, soluçando de amor por Raquel e fala: eu quero casar com a sua filha. Aqui dá a entender que Jacó não sai com muitos bens da casa do seu pai, porque culturalmente teria que se pagar um dote, né? Por essa mulher. E a forma que ele paga o dote é trabalhando 7 anos. Não vou falar, marido, para você falar para sua esposa: por você eu trabalharia 7 anos, né? Porque você já está trabalhando alguns aí há algum tempo já, né? E a sua esposa também, mas enfim, eu tenho certeza que se precisasse você trabalharia 14 anos, né, maridos? Né? Pelo amor de Deus, me ajuda, né, maridos? Amém, isso aí, então tá. E aí ele fala: olha, eu quero muito essa mulher, eu quero essa Raquel para mim. Labão falou: beleza, estou aqui precisando de mão de obra, você trabalha 7 anos comigo e eu te entrego Raquel. Chega a noite, chega o dia do casamento e eu imagino a tal dali ali com os véus, ele não viu muito, né? E depois deve ter ficado alegre na festa, foi lá para noite de núpcias, estava meio escuro, enfim, estava sem vela, sem muita luz. No outro dia ele acorda e se assusta. Não é por causa do cabelo dela que estava bagunçado, é porque não era a esposa dele, né? Quem que está do lado dele? Lia. Algumas versões trazem como Leia, tá? Mas aí é a tradução. E a palavra de Deus fala que Lia, fala assim, ó, que Raquel era linda, né? Dá uma ênfase. E fala que Lia tinha os olhos meigos, né? Então você pode imaginar aí, Lia, né? Ele se assustou. E tem até uma piadinha para você gravar bem. Fala que Jacó era analfabeto, né? Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Porque ele amava Raquel e não Lia. Entendeu? Aí pra você gravar bem assim, essas piadinhas. Agora você já gravou, você não esquece mais as mulheres de Jacó, né? Quem não entendeu, ó, Raquel, Lia, ali. Entenderam, né? E aí ele fala: ó, você me enganou. Você me deu uma mulher que não é, eu quero devolver, eu vou entrar no Procon, vou devolver aí, vamos desfazer esse negócio. E Labão fala: aqui funciona assim. Então, gente, eu encaro muito isso como um tratamento de Deus na vida de Jacó. Deus estava fazendo ele sentir aquilo que o irmão dele sentiu, né? Então Deus tratando. E aí Labão fala para ele: mas beleza, pode casar com Raquel, trabalha mais 7 anos, tá? E aí um entendimento errado de algumas pessoas, e às vezes por causa da leitura, enfim, quantos anos Jacó trabalhou por Raquel? No total foi 14, né? Quantos anos ele esperou por Raquel? É 7, tá? Então ele trabalha, vai ser mais exato, 7 anos e 1 semana, né? Mas ele trabalha 14, mas logo que passa o período de festa ali, né? Das núpcias, ele tem Raquel como sua esposa, tá? Então ele trabalha 7 anos
e 1 semana ele recebe Raquel por sua esposa, tá? E aí a gente vai para a descendência. Aqui, ó, uma armadilha, né? Ó, Jacó caiu na... Como é o nome disso aqui? Arapuca. Jacó caiu na arapuca de Labão, né? Então, 7 anos ele recebe Lia e, em consequência, aqui a sua concubina, né? A sua serva Zilpa, que depois a gente vai entender por que ela está aqui, né? E Raquel e Bilá, ou Bila, enfim, aí você pode decidir a sua pronúncia. E aí vem a descendência de Jacó, que está ali na sua apostila. Deus vê que Jacó dá mais atenção à sua mulher amada, que é Raquel, né? E deixa Lia de lado. Claro, hoje cedo eu perguntei, imagine homem, se tivesse com as suas 2 esposas. Opa, não posso perguntar isso, né? Porque você só tem a sua amada, né? Amém? Amém, né, homens? Então, não tem nem como imaginar isso. Mas pensa aqui, que ele estava lá com a mulher que foi dada enganada para ele, que ele foi lesado, e a mulher que ele amava. Então, ele dava mais atenção a Raquel. E Deus ouve o clamor de Lia. Como que esse clamor é respondido? Através de filhos. Então, Raquel não consegue dar filhos a Jacó, e a sua descendência começa por aqui. Então Lia tem Rubem, Simeão, enfim, vai tendo... O filho mais velho de todos é o Rubem. Rubem, vai tendo aqui os filhos. Aí o que Raquel faz? Ah, é assim? Então o que eu vou fazer? Vou dar a minha serva, que é Bilá, né? Já viram isso? Sim. Em alguma história? Sim? De quem que é essa história que a serva vai para cumprir lá? Né? Abraão e Agar, né? Então aqui Raquel dá a sua serva, que tem Dan e Naftali. Aí Lia para de dar filho, o que ela faz? Vai dar a sua serva também para ter filho com o tal do Jacó. Essa história é tão interessante, que essa briga entre as irmãs, que chega a um ponto de Raquel vender uma noite para Lia por causa de uma mandrágora, né? É uma raiz parecido com uma mandioca raiz, né? Então é uma raiz. Um filho de Lia volta da colheita com uma mandrágora. Raquel não tem filho, fala, eu queria isso. A Lia fala assim, não, o meu filho te dá, se você deixa eu passar uma noite com Jacó. Olha, Jacó sendo barganhado, vendido por uma raiz. Olha que ponto chegou essa disputa das duas, entendeu? Então, aí nasce mais um filho, enfim... Até que Deus ouve o clamor de Raquel, porque a Bíblia fala que ela era estéril, mas Deus ouve o clamor e nasce José. E esse aqui a gente vai conversar depois, né? É o nosso último patriarca. Nasce José da linhagem de Raquel aqui, tá? Então depois, esses aqui são os 12 filhos de Jacó. Seguindo ali, chega um momento que a família de Jacó cresce, que o rebanho de Jacó começa a crescer por intervenção de Deus, e Deus chama Jacó para voltar, tá? Então vamos ver ali como que acontece isso. Quem pode ler para mim ali, versículo 25? A hora de retornar, Jacó disse a seu sogro que juntamente com as suas mulheres e seus filhos voltará para sua cidade natal. Jacó recebe o seu salário pelo tempo de serviço prestado a Labão, separa todas as ovelhas pintadas e salpicadas, todos os cordeiros pretos, estou colocando ali, tá? Todas as cabras pintadas e salpicadas. listras brancas nos botes, Jacó fez listras brancas nos galhos. Já vamos explicar isso aqui. Descascando-os parcialmente junto aos bebedouros. Aqui está o versículo maior, mas junto aos bebedouros. Vamos explicar aqui, gente, essa parte aqui, ó. Jacó pede seu salário a Labão pelo tempo de trabalho, tá? Jacó fica 20 anos na terra de Labão. 7 anos por Lia, né? 7 anos por Raquel e mais 6 anos trabalhando a Labão. Ele vai lá e pede seu salário. Na teoria, esse salário aqui era coisas ruins. Ovelhas pintadas, manchadas, não era o melhor
dos animais. O melhor dos animais eram as ovelhas brancas, eram as cabras brancas, era bode branco, enfim, era aqui. Quando você vai na história, isso era anomalia. Então era um animal que estava com defeito. Então como que Labão paga ele? Com os animais que na teoria estavam com defeitos. Mas a misericórdia de Deus é tão grande que Deus dá uma direção para Jacó. Você vai lá, vai descascar os galhozinhos, vai colocar no bebedouro daqueles animais mais fortes e tudo que se reproduzir vai sair dessa maneira. Então a palavra de Deus fala que Jacó ficou extremamente rico, tornando-se dono de grandes rebanhos, servos e servas, camelos e jumentos. Então Deus, no meio de tudo aquilo, ainda assim abençoa Jacó, criando um rebanho. Lembrando que o rebanho era importante para alimentação, para troca de comida, água, enfim. O rebanho era a conta no banco daquela época, né? Então Deus dá esse rebanho a Jacó. Chamada? Não passei? Desculpa. Pessoal, hoje cedo eu falei com o pessoal da manhã, como a gente está numa matéria histórica, não tem muito o que fugir de vários fatos. Eu sei que fica um pouco maçante. Tem. E 1 hora a gente acaba falando muita coisa, tá? Mas se vocês tiverem alguma dúvida, vocês perguntem, que a gente vai tirando dúvida. O que você tem que guardar daqui? Vamos lá. Que Deus abençoa Jacó, mesmo Labão tentando enganá-lo. Mesmo Labão fazendo tudo ao contrário, isso era tratamento de Deus na vida de Jacó. Tá? Depois a gente vai ver que isso teve resultado. Mesmo assim, Deus abençoa Jacó. E aí Jacó planeja essa saída das terras de Labão, que é o próximo capítulo que a gente vai ler junto. Quem pode ler ali para mim capítulo 31, por favor? Você estava anotando ainda? Jacó, porém... Tá, pode ler. Não, foi olhando. Não, no 31, finalmente chega a hora. Finalmente chega a hora de Jacó retornar para casa. Ele agiu de acordo com a vontade de Deus ao deixar Labão, conhecendo a vontade de Deus. Versículos 1 a 3. Jacó permaneceu em Padã-Arã por mais de 20 anos antes que Deus o chamou. Pode parar aí, Cássio. Vamos só abrir um parênteses aqui, ó. 20 anos. Quem que estava esperando ele lá em Canaã quando ele voltasse? Esaú. Passou 20 anos, mas tinha um negócio mal resolvido lá. E Deus manda Jacó voltar. Vai lá, pode continuar. B. Deus muitas vezes usa as circunstâncias para dirigir seus filhos. Já falou sobre isso. Finalmente Jacó recebeu a direção da palavra de Deus. Versículo 30. E aí Deus fala, volte para a terra de Canaã. Tá, vamos seguir aqui, ó. Nos versículos 14 e 16 desse capítulo, vemos o mau caráter de Labão. Até mesmo suas filhas se sentiam usadas ao mesmo tempo não amadas pelo seu pai. Usadas e ao mesmo tempo não amadas pelo seu pai. Jacó cuidadosamente escolheu o momento certo para partir. Labão estava fora tosqueando as ovelhas. Por que ele saiu nesse momento, gente? Jacó, ele estava muito rico, ele tinha muita coisa. E esse coração de Labão era um coração ganancioso, possivelmente teria um conflito. Culturalmente, esse tosquear as ovelhas não era... Na verdade, eu não sei direito como que é um tosquear ovelhas hoje em dia, né? Mas deve ter máquinas, deve ser um processo mais... É isso aí, o Cristiano está concordando, o Cristiano deve saber isso aí, o Cristiano sabe de tudo aí. Deve ser um processo mais automatizado. Na época, era um negócio totalmente manual. A gente está falando de um povo nômade, a gente está falando de um povo... Hoje, para tosquear as ovelhas, retirar a pele dela, que tem que fazer esse processo, é feito com uma máquina de, tipo, caso de cortar cabelo. Cortar cabelo. Antigamente era feito com uma faca, manual. Então. Tinha que tomar cuidado para não cortar o animal, senão você perdia. Obrigado. Olha, isso aí, por isso que é bom ter alunos inteligentes entre nós. Aí. A gente combinou para ela dar esse... Não, obrigado. E aí, assim, então, esse processo, eu só dei uma pesquisada, assim, antigamente, esse processo manual, era algo demorado, era feito fora da sua região, porque era um processo muito grande. Então, a história que a gente tem que destacar, Jacó esperou o momento certo para fazer.
para ir. Então Labão sai ali da sua região, vai fazer o tosqueamento dessas ovelhas e Jacó vai embora. Então ele espera o momento certo de agir. E aí, ensinamento para a nossa vida, tem coisas que Deus manda a gente fazer, mas tem a hora certa de fazer. Talvez se torne errado se você fizer na hora errada, entendeu? Então às vezes Deus está te dando uma promessa, está te dando um mandamento, está te dando força para fazer algo, mas espere a hora certa. Aqui fala que o anjo do Senhor apareceu e falou, agora está na hora de você ir. Agora, mas Deus já tinha falado, você vai voltar para sua terra, mas aqui chegou o anjo e falou, agora vai, beleza? Não sei se hoje vai aparecer um anjo para você, mas pode aparecer um pastor, um líder, um amigo, você pode ver uma mensagem para confirmar o horário certo que você tem que fazer algo na sua vida, tá bom? Beleza? Ou pode até aparecer um anjo, né? Quem sabe, né? Vamos lá, então, Labão estava fora tosqueando as ovelhas, e aí ele sai. Vou falar um fato importante aqui. Ele sai da terra e leva tudo e dá a entender que é um grande rebanho, já é uma família grande, porque depois até tem essa divisão. E tem um fato interessante aqui. Raquel leva um ídolo. Quem conseguiu fazer a leitura até aqui? 35? Tá. Raquel leva um ídolo. Gente, um ídolo de madeira, uma imagem, tá? O que a imagem representava? Primeira coisa que a gente tem que ver, que Labão não tinha o coração totalmente voltado para Deus, né? E depois a gente vê até depois na linhagem de Jacó já essa entrada de imagens. Mas o que a gente destaca aqui? Ó? A gente crê que, enfim, alguns estudos falam que Raquel leva isso, por quê? Primeiro porque acredita-se que Labão tinha um grande apreço por aquilo e acredita-se que tinha um poder em relação àquilo. Então ela leva, uma linha fala que ela leva de medo que aquele ídolo revelasse algo para Labão, onde Jacó estava indo. Essa é uma linha. Uma linha mais aceita, que é culturalmente falando, essas imagens eram passadas de pai para filho. Eram coisas de valor. Então ela leva aquilo como parte da sua herança. Ela leva aquilo como parte da sua herança. Era tipo uma vingança, poder ser um bom pai. Assim, pode pensar essa linha, mas culturalmente falando, isso era passado de gerações, um ídolo passando para outro, até quando às vezes a gente vê o povo de Deus, eles vão lá e destroem todos os ídolos, enfim, que já era, e fala que era de uma descendência e passou para outra, e uma estátua, enfim. Então, era muito passado de geração para geração, e era algo de valor. Então, ela mexe em algo que Labão tinha apreço, né? Então, ela leva aquilo como herança. Deus aprovou isso? Eu creio que não, porque ela está levando ali algo que era para ter deixado. Vai, sai da tua terra, e Deus leva Jacó, mas as suas esposas não tinham tido esse contato com Deus, então ela leva, e depois, aí essa imagenzinha aqui, Labão vai ao encontro de Jacó, Deus fala com Labão e fala assim, ó, não faça mal a ele. Ele vai ao encontro, e lá ele quer esse ídolo, ele vai buscar esse ídolo. O que Jacó fala? Se você encontrar, pode matar quem está com esse ídolo. E aí? Estou orando que seja Lia, né? Boa. E aí? Gente, um ensinamento aqui. Tem coisas que às vezes a gente acha que tem certeza, né? Jacó tinha certeza que não estava no meio dele. Mas ele achou que ele não tinha levado. Jacó tinha certeza, mas ele poderia ter pago o preço da sua mulher tão amada. Então tem coisas na nossa vida que às vezes a gente precisa confirmar, reconfirmar e confirmar de novo. Ou confiar desconfiando. Ou confiar desconfiando. Enfim, tem coisas que tem que ser clara. Tem que ser clara. Aí pode entrar, se você quiser falar sobre casais, podia ter tido uma conversa entre o casal ali, né? Não teve conversa, enfim. Tem várias coisas que a gente pode destacar ali. Mas aí Labão não encontra e eles firmam um pacto, você pode preencher na apostila ali. São testemunhas que não passarei para o lado de lá para prejudicá-lo, nem você passará pelo lado de cá para prejudicar-me. Então eles firmam um pacto que não teria mais atrito entre os dois.
E aí é o final da história de Labão na Bíblia. Última vez que ouvimos a respeito de Labão. Beleza, então vamos chegar no nosso contexto aí. Jacó passa seus 20 anos lá com Labão. Vamos lembrar que ele chega e ele paga o dote de Raquel trabalhando. Então dá a entender que ele não tem bens, tá? Paga o dote de Raquel trabalhando e sai de lá com grandes bens, extremamente rico, a palavra de Deus fala. Então Deus está fazendo Jacó prosperar. E ele está voltando para Canaã. Quem está esperando ele em Canaã? Esaú. Ele tem um negócio mal resolvido. Então você pode preencher ali, ó. Jacó, a gente vai fazer eu fiz um resumo ali do capítulo 32. Jacó prossegue viagem. Jacó envia um mensageiro a Esaú. Qual que é a resposta de Esaú? O mensageiro volta falando que 400 homens estão vindo ao encontro dele. 400 homens. Quando a Bíblia fala um número exato assim, dá a entender que é um exército. 400 homens vindo ao encontro dele. Você teria medo? Sim ou não? Eu teria medo. Eu ia falar, vamos voltar para Labão, que ele nem era tão ruim assim. Vamos conversar com esse tio, com esse meu sogro, vamos voltar. Mas aí ele teve medo. O que ele foi fazer? Ele primeiro divide em 2 grupos, ele faz uma divisão, né? Sabedoria, você já começa a ver na vida de Jacó essa sabedoria. Ele divide em 2 grupos. A família em 2 grupos. Então, se ele fosse atacado numa frente, possivelmente a Lia devia estar no grupo da frente. Não. Não, a palavra de Deus fala que eles ficaram, a família dele ficou para trás. Então ele divide em 2 grupos, né? Para um ataque. Mas ele vai lá e busca Deus, gente. No meio de um problema, no meio de um temor desse, ele chega para Deus e fala: Deus, o que você está fazendo comigo? Você manda eu sair da onde eu estou prosperando, manda eu voltar e eu estou chegando aqui, eu vou morrer? E aí? O que eu faço agora? E Deus fala: continua. O que acontece? E aí a gente vê uma sabedoria na vida de Jacó, tá? Ele envia presentes para Esaú. Então você pode preencher ali, ó. E aí ele fala uma frase para todo grupo que chegar, é para falar para Esaú: é do teu servo Jacó. Pera aí, gente. Quem que é o primogênito aqui agora? É Jacó. Quem que recebeu a bênção? É Jacó. E ele chega para Esaú e fala: é do teu servo. Não tem uma troca aí de coração? A gente já percebe uma diferença na vida de Jacó, né? O orgulho, querer ser mais do que ele seria. Esse coração enganoso vira um coração humilde. Coração humilde. E aí, quem gosta aqui de receber presente? Quem gosta de receber presente? Quem já recebeu presente? Poxa, gente, quem gosta de receber presente? Levanta a mão aqui. Aí, beleza. Quem já recebeu presente quando estava triste, bravo e mudou um pouquinho? Imagina você receber um monte de presente. Estratégia, sabedoria. É sabedoria, gente. Sabedoria. Você está indo: eu vou matar meu irmão. Recebe lá um rebanho. Eu vou só estrangular ele agora. Recebe mais um rebanho. Eu vou só quebrar as pernas dele. Aí recebe e vai acalmando o coração. Vai acalmando. E depois a gente vai falar sobre isso. Nessa caminhada da história tem um recorte bem interessante que para mim é o ponto onde tem a mudança de Jacó e ali que Deus realmente se revela a ele e troca todo esse histórico, tá? Que é o encontro de Jacó com Deus, com o anjo de Deus. E é num local chamado Peniel. Alguém já participou de um acampamento chamado Encontro com Deus? Alguém? Ó, eu também participei. Muito legal, né? Não sei se vocês acharam. Muito legal. Mas é o mesmo acampamento, eu acho ainda. É o mesmo acampamento. E esse acampamento foi onde eu me converti. Até um testemunho para vocês. Foi uma coisa incrível assim na minha vida. Eu vim na igreja, mas foi lá onde que eu me converti.
E, enfim, aqui, foi onde Jacó realmente teve essa mudança. E Deus troca o nome dele de Jacó para Israel. Só que antes, ele luta com Deus. Até teve a meditação. Quem está no 40 dias aí? Vocês leram aí um capítulo que falava dessa perseverança em buscar Deus e lutar com Deus? Então, achei bem legal que encaixou com a nossa aula aqui. Ele quer receber essa bênção de Deus. Até o momento que o anjo pergunta, o que você quer? Eu queria te perguntar agora. Se Deus chegasse para você e falasse, o que você quer? O que você ia responder? O que você quer? Pensa aí o que você responderia para o anjo de Deus. E aí Jacó fala, quero que me abençoe. E aí eu vejo essa troca do velho homem para o novo homem. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É a reafirmação da vida de Jacó lá no Novo Testamento. Então, Deus faz a troca. Você era enganador, agora você não é mais enganador. Agora você vai ser um pai de nações. E aí tem essa troca para Israel. Logo depois desse encontro com Deus, e aí é até engraçado que Deus tem que ferir Jacó para ele soltar, e é um negócio intenso assim, né? Hoje, vem aqui, Cristiano. A palavra de Deus fala que ele tocou aqui na articulação. É a chamada paulistinha. Não vou fazer, pode ficar tranquilo. Mas é aqui, ó. Aqui, a articulação. Que deixou o Jacó meio manco, né? Mas ele conseguiu receber aquilo que Deus pediu, né? Então, é legal esse recorte dessa história. Como Jacó quer, ele estava desejando essa troca. Ele estava desejando realmente ser abençoado por Deus. Como Deus se revela e se deixa, ele deixa essa bênção. Deus podia ter matado Jacó, vou matar. Pode falar. Sim. Eu creio que não seja. Acho que é um ano. Eu creio que não seja. Pode ter uma linha que coloque. Mas no livro do 40 dias que eu posso, fala que Deus deixou Jacó pegar. Eu acho que não era a pessoa de Jesus Cristo, né, o próprio, enfim, eu creio que não seja, tá? Pode ser uma linha de pensamento, enfim, algumas pessoas conjecturam, até falam, por exemplo, lá quando a gente fala de Melquisedeque, tem gente que fala que era o próprio Jesus Cristo falando, não tem nenhuma linha. É um princípio que a gente usa. O que a Bíblia não fala com clareza, a gente não pode afirmar com certeza. Então, se falasse ou deixasse alguns indícios ali, a gente podia afirmar. Pode ser que tenha sido? Sim. Pode ser que tenha sido um anjo. Como ela fala realmente ali, anjo? Com Deus. Você lutou com Deus era um enviado de Deus, ou era o próprio Deus, uma forma de anjo, enfim. O anjo obedecia a Deus. O que você pode deixar claro era a presença de Deus. Ele estava lutando com o enviado de Deus ou com o próprio Deus atrás dessa bênção, tá? Mas que era Jesus Cristo a gente não pode afirmar. Pode ser que tenha sido? Pode ser que tenha sido, mas não. Eu creio que não foi, mas enfim, não posso afirmar com clareza isso. Essa luta quer dizer que seria uma luta corporal. Assim, ó. Pode ser, foi algo que se arrastou a noite inteira. Poderia ter sido algo de me abençoa, um diálogo, algo espiritual, mas no final dá a entender que chegou no corporal, que estava agarrando, teve esse contato físico de agarrar, de você não ir embora sem você me abençoar. Não que eles estavam trocando soco, enfim, foi uma luta pela bênção, vamos dizer assim. Mas chega até o físico. Então, você pode conjecturar, mas não é algo só espiritual. Teve o físico também. Teve um anjo, teve... O físico foi quando ele quis ir embora, estava raiando o dia, e Jacó não queria deixar ele embora enquanto ele não abençoasse ele. Aí houve o físico. Pode ser.
Uma luta, entendeu? Não que eles estavam brigando, vai um levanta, o cara outro. Sim, é essa querer a presença de Deus, não deixar ir embora sem abençoar. É isso. Beleza? Mas ele fala que ele tinha visto o próprio. É porque assim, ó, se você voltar um pouquinho ali para Abraão, Deus se revela a Abraão no formato de homem também. Lembra que a gente falou lá, 3 homens, depois 2 anjos, um deles ficou, 2 anjos foram, esse homem ficou. Dá a entender que Deus tomou uma forma corpórea, poderia ser Jesus, poderia ser. Aí quando você pega Moisés, começa a se formar a lei de Deus ali, né? Então, mas aqui eu creio assim, que a presença de Deus realmente estava ali. Deus se revelava para esses patriarcas, Deus falava com eles, eles ouviam audível a voz desse anjo. Então, e ainda aqui, creio que foi no sentido material mesmo, de segurar esse homem, esse anjo, esse Deus, de segurar, de não deixar ir. Então, eu creio que é Deus, é que a palavra de Deus fala que é Deus. Agora, a forma que ele estava, se era um anjo com asas, se era um anjo sem asas, se era Jesus, aí a gente não tem como afirmar, tá? Mas a gente pode tentar estudar mais isso, ver se tem alguma coisa dentro disso. Eu vou pesquisar, Aliane. Vou pesquisar essa semana e se eu trago uma resposta em relação a isso. Tá bom? Beleza? Mas o princípio aqui, Deus reafirma essa troca de caráter em Jacó. Não é mais enganador, agora será um pai de uma nação. Beleza? Pra gente encerrar essa parte aqui, eu tô quase acabando minha aula. Vou terminar aqui, vamos lá. O encontro de Esaú e Jacó. Vamos lá. O que se destaca disso aí? Paz. Quando Esaú chega, Jacó se ajoelha 7 vezes, sinal de reverência. E aí Esaú levanta, o recebe, não tem nada hostil, tem essa reconciliação. E eu quero te fazer pensar agora. E se você quiser abaixar sua cabeça, eu queria que você pensasse agora. Baixa sua cabeça aí para a gente quase terminar essa aula. Eu queria que você pensasse. Jacó leva 20 anos para se reconciliar com Esaú. Esaú tinha um motivo para matar Jacó, mas Deus quebranta esse coração de Esaú e há essa reconciliação. Eles depois edificam um altar, eles engrandecem o nome de Deus. E eu quero te perguntar aqui, será que tem alguém que você precisa se reconciliar? Será que tem alguém que te traiu, alguém que te passou a perna, alguém que quis destruir com a sua vida? E você precisa se reconciliar. Pegue o exemplo de Esaú e Jacó. Pode levantar o olho aqui. Se você aparecer alguém na sua mente, aí tarefa da semana. Vai lá, pega o exemplo de Jacó e se reconcilie. Interessante nessa situação aqui que eu quero destacar antes da gente terminar. Os dois se reconciliam, tem essa reconciliação. E eles ficam morando juntos? Sim ou não? Não. Por que eles não ficam morando juntos? Possivelmente geraria atrito. Os dois prosperaram. Os dois têm bem. Se juntasse tudo, possivelmente daria atrito, tá? Então teve uma sabedoria aí na parte dos dois. E você vê que eles realmente se reconciliaram. Quando Isaac morre, eles vão lá enterrar o seu pai harmonicamente, não tem problema nenhum, tá? Então, há uma reconciliação verdadeira nesse caso aqui. Muito legal essa história de Esaú e Jacó. É um quebrantamento incrível na vida de Jacó e um rancor que Deus tira da vida de Esaú, tá? Deus que restaura e cura. Então, a gente tem que destacar isso. E pra gente terminar aqui, eu vou pular a parte do conflito. Depois a gente... Na próxima aula a gente fala... Não, eu vou falar do conflito e a última parte vocês fazem junto. Diná, que é uma das filhas de Jacó, ela é violentada pelos siquemitas, pelo filho do líder daquela cidade, daquela região.
E ele se apaixona por Diná. E aí o que ele faz? Ele vai até Jacó e fala: eu quero firmar um pacto com vocês. Por quê? Porque Jacó era próspero, Jacó tinha grandes rebanhos, o povo dele estava prosperando. E aí ele fala: eu quero firmar um pacto. O que eles falam? Beleza, vamos firmar um pacto. Mas para ser do meu povo, você precisa ser circuncidado. Beleza, vamos fazer isso? Então o líder vai lá, vai até a terra e fala: ó, gente, vamos firmar um pacto com aquele povo. É tipo assim, gente, vamos firmar um pacto com o povo de Israel, eles vão nos abençoar, é o melhor povo da terra. Vamos firmar? Vamos, mas para firmar tem que ser circuncidado. E aí eles fazem esse pacto, eles fazem a circuncisão. 3 dias depois, Simeão e Levi vão lá e matam todos os homens daquela região. Eu quero te perguntar, se você leu, que bom, mas se você não leu também dá para te perguntar. Você acha que Deus se agradou com isso? Existem relatos na Bíblia que Deus manda exterminar alguns povos. Ordem de Deus, vai lá e acaba com tudo, não deixa nem animal vivo. Esse povo é inimigo de Deus, vai lá, nesse determinado momento você vai lá e destrói. Nessa ocasião, Deus não mandou acabar com aquele povo. E Jacó, ele tem essa percepção e essa direção de Deus, tá? Primeiro ele repreende os seus filhos, ele fala que trouxe condenação para aquele povo, porque os inimigos iam imaginar que o povo de Deus seria traidor, era um povo traidor, e teriam outros inimigos. E eu quero que você anote lá no capítulo 49 de Gênesis, a gente vai chegar lá, mas eu quero te falar, versículos 5 e 7, quando Jacó está para morrer, ele vai dar a bênção para os seus filhos, ele amaldiçoa Simeão e Levi, tá? Então, tudo que a gente planta, a gente colhe. Quando o povo está na terra prometida, é tomada a terra, as tribos estão lá, um dos primeiros povos a perder espaço na terra é Simeão e Levi. Então, eles tiveram um coração vingativo, um coração voltado para o mal, e aquilo que eles plantaram, eles colheram. Então, se você resumir essa aula de hoje, para terminar, o ensinamento que você tirou dessa aula, tudo que você planta, você colhe. Tudo que você planta, você colhe. E ali no capítulo 35 fala do retorno a Betel e da morte de Débora, Raquel e Isaac. Depois você pode anotar ali, tá bom, gente? Alguma dúvida? Tá, Aliane, eu vou pesquisar mais sobre esse ponto e vou ver se tem alguma linha teológica que seja confiável em relação a isso, tá? Vamos orar para a gente encerrar, vamos lá. Deus, eu quero te agradecer, Pai, pela vida de cada irmão aqui. Quero te agradecer pelos seus ensinamentos, Pai, que a gente possa estar plantando coisas boas na nossa vida, porque no futuro a gente vai colher, Pai. Então que o Senhor abra a nossa mente, que esse desafio que eu fiz aqui, se a gente tem alguma pessoa para perdoar, para se reconciliar, que Esaú e Jacó sirvam como exemplo na nossa vida, Pai. É que eu te peço, em nome do Senhor Jesus, amém.